Eu acho que a igreja ela tem um papel fundamental, o Estado enxerga ela assim. Eu acho que existe sim um papel da igreja física, construção do templo na sociedade. Tá? Sim. Isso aí é fato. Você tem uma instituição que, por regra, né, dentro de um conceito evangélico, ela deveria estar presente nessa sociedade, trazer pessoas com problemas. Não adianta, a gente tem que entender o seguinte: você não vai falar com uma pessoa que está drogada, uma pessoa que está com problemas alcoólicos, uma pessoa que está enfiada no meio das drogas, e dizer para ela assim: olha, não, você pode crer em Cristo, está tudo certo, você não precisa de lugar nenhum. Isso não funciona com alguns tipos de pessoas, com alguns problemas. Entendeu? Isso não funciona. Tá? Essas pessoas, elas não têm a capacidade, não é que elas podem até desenvolver, mas neste momento, o timer dela é um timer de assistência. É um timer em que ela precisa estar junto com alguém, e não é só um alguém único, né? Porque o problema dela é muito delicado. A gente fala precisa estar com um órgão da sociedade, um centro de reabilitação, a igreja, né, o papel dela. Uma vez que eu ensine eu como igreja, né, faça com que essa pessoa tenha os conceitos cristãos, aprenda o cristianismo, aí eu pego e devolvo ela ao seu habitat. É como um animal, por exemplo, um animalzinho, um leão, por exemplo, que ele é capturado na selva, ele tomou um tiro, exemplo, e ele precisa de uns cuidados médicos, ele é trazido... Né? Exatamente, ele é trazido ali para uma zona onde eu vou cuidar ele, e depois eu solto ele, eu não vou manter isso em cativeiro. Entendeu? É esse o grande defeito hoje das igrejas, é como elas se comportam diante da sociedade. Elas pegam o indivíduo, que é o leãozinho, um exemplo, elas cuidam dele e depois elas querem ele para ela. Elas não soltam eles no seu habitat, porque o habitat natural do cristão ele deveria ser solto, livre para servir a Cristo, independente de placa. Então, assim, eu vejo um papel importante da igreja na sociedade. Tanto é que o Estado enxerga isso. Ele enxerga. Quando a gente bate aqui na CCB sobre ela não ser filantrópica, é porque o Estado enxerga a igreja como algo que deveria se ajudar. Entendendo? Cesta básica, cortar cabelo. Enfim, tem pastor, a Luciene Nishimura, né, um grande beijo a Luciene Nishimura e meu querido Vanderlei, lá do Japão. Um abraço para ele, um casal muito gosto muito deles. Ela colocou um ponto que ela fala, né, sobre esses assuntos, que é muito importante. Você pegar a pessoa e trazer ela, sabe, ensinar, você precisa deixar essa pessoa livre, você precisa colocar essa pessoa num estado de liberdade, sabe? Inclusive, eu gostei muito desse vídeo onde ela fala sobre isso, onde ela coloca alguns pontos e ela joga esse tipo de pensamento. Então é isso, a ideia, o conceito é esse, mas infelizmente as igrejas não fazem, o Jean. As igrejas, elas são o tipo de conceito. Eu vou lá, pego o leãozinho, o animalzinho que está machucado, eu venho, trato dele e depois eu quero ele aqui. Ferro ele, igual o gado. Exatamente. Marco ele lá como gado, né? Você como boiadeiro. Minha propriedade. Exatamente. Esse é o grande detalhe. E o Estado, voltando aqui, ele enxerga isso. Deveria haver ela falando do pastor, né? Eu lembrei que ela estava falando. O pastor, na época que teve o tsunami, lá para quem não lembra, teve o tsunami lá numa das cidades do Japão, e a CCB, pouco se importou com as pessoas. E os pastores, que a CCB tanto ataca, dizendo que eles não ganham salário, eles estavam pegando e estavam lá todos os dias ajudando, e ajudando quem não era da igreja, porque lá é um país budista. Você pode perguntar para a Ana Meg, ela pode falar também da realidade aqui dos Estados Unidos. Aqui, eu precisei de cesta básica aqui. As igrejas de várias denominações, você pode ir lá, só dar o seu nome, entra na fila e pega uma cesta básica e vai embora. Acabou. Não pergunta onde você mora, o que você faz, quantas pessoas na família, não pergunta nada. E aqui, nego chega de BMW, pega uma cesta básica e vai embora. Várias denominações aqui praticam essa solidariedade. A congregação cristã é a única que não pratica. Então, quer dizer, isso é um problema crônico. Primeiro que eu acho assim, a congregação cristã, se a gente for analisar, ela é uma igreja, no princípio ela foi criada, era uma igreja criada para italianos, não é verdade? Certo. Hoje ela é uma igreja criada para brasileiros no mundo.
Ela é uma igreja para brasileiros no mundo. Exato. Você pode observar. Exatamente. Ela muda o nome, mas todo o serviço tem em português Brasil. Quando tem na língua de origem, é porque é para atender o filho do brasileiro que nasceu lá, ou que nasceu aqui, nasce aqui nos Estados Unidos, sabe falar mais inglês do que português. Então, o culto em inglês, e a esperança deles é que essas crianças tragam mais crianças para poder colocar a cultura de outro país dentro da congregação. Mas a verdade é que é uma igreja totalmente voltada para brasileiro. Exato.